Pai, toda honra e glória, Senhor, sejam dadas unicamente a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso mantenedor. Amém. Nessa manhã, Senhor, nos encontramos aqui na Tua casa de oração, perante a Tua presença, para juntos Te adorar e estudarmos a Tua palavra, para que ela nos alimente, nos dê esperança e forças para continuar a nossa jornada. Amém. Hoje é um dia especial, Senhor, é o dia do Senhor. Amém. Aqui estão Teus filhos, alguns vieram de perto, outros vieram de longe. Que o Senhor os abençoe de maneira grandiosa. Se tiver aqui nessa manhã, meu Deus, alguém passando por algum problema de ordem espiritual, emocional, financeira, não sei, o Senhor é quem conhece todos nós aqui. Eu peço que de alguma maneira nessa manhã a Tua palavra nos dê o conforto necessário. Amém. Que o Senhor nos leve à pessoa de Cristo. Que nessa manhã o Espírito Santo se manifeste nessa igreja. Amém. Nos fazendo, Senhor, buscar mais a Tua presença e entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Abençoe cada filho Teu, cada adorador que se encontra nesse momento. E ajuda-nos, ó Pai, a nos concentrar agora na Tua palavra, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender do Senhor e queremos ser mais semelhantes a Cristo. Por favor, permaneça conosco, nos ajude a sentir a Tua presença em nosso meio. Amém. Em nome de Jesus, Amém. te pedimos e te agradecemos. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, um bom dia a todos. E esse bom dia aí. Bom dia mais uma vez, irmãos. Lembre-se, eu não estou aqui todo sábado. Eu queria estar aqui todo sábado, mas eu não posso. Então, geralmente, eu só venho aqui um sábado por mês. A vontade é de estar mais tempo com vocês aqui. Mas eu fico feliz de saber que Deus me deu a oportunidade de nos encontrar mais uma vez aqui. Amém? Você que é o nosso amigo, que está conosco aqui, quem sabe pela primeira vez, seja bem-vindo. Aos irmãos que nos visitam de outras igrejas, sejam bem-vindos. Aos irmãos que são membros dessa igreja aqui, Deus continue abençoando vocês. Amém. E eu sei que ali atrás está o nosso irmão jovem Alisson. E aí, Alisson, fica em pé, o pessoal te conhecer aí, Alisson. Para quem não sabe, aquilo ali é a prata da casa. É um jovem valoroso que está estudando teologia e logo mais vai ingressar no ministério pastoral. Deus abençoe ele. Eu cheguei ali para ele e falei assim: olha, você hoje vai me avaliar. Então, meu amigo, não tenha pena não, viu? Já vai me avaliar. Um aluno de teologia, nada melhor do que avaliar um pastor. Afinal de contas, ele quer ser o quê, irmãos? Então, né? E eu tenho que ter muito cuidado aqui, irmãos, porque não sabia ter uma câmera ali olhando para mim. Estão filmando o sermão. Isso aqui é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado. Porque você vai falar, vai ficar gravado, nem pedindo a minha autorização, já foram filmando assim mesmo. Já pensou? Mas, queridos irmãos, eu estou feliz por estar com vocês aqui nessa manhã. Eu acho que vocês sabem, eu falei acho que um mês ou dois atrás, eu falei que eu tinha um desejo de dedicar aqui alguns sábados, quando eu viesse pregar aqui, sobre temas doutrinários. Aquilo que tem a ver com nossas crenças, com nossas doutrinas, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira palavra do Senhor. E nessa manhã eu estou trazendo para vocês um tema doutrinário. E eu pediria a você que, se você não fez isso, faça agora. Eu estou aqui com o meu celular. Coloque o seu celular no silencioso, para que em algum momento você não corra o risco de atrapalhar a pessoa que está do seu lado. Se de repente o celular chama, né? Eu estava em uma igreja nossa há pouco tempo e de repente a pessoa estava no celular e parece que estava no último volume. E quando chamou, todo mundo se voltou para a pessoa. A pessoa ficou toda sem jeito, né? Todo mundo se voltou assim para ela. Então deixe o seu celular silencioso, tá bom? Para que a gente não tenha aí nenhuma surpresa, tá bom? Não sei os curiosos, mas eu trouxe aqui algumas coisas que eu vou apresentar nessa manhã. Caso você queira se aprofundar no tema, eu trouxe ali algumas literaturas para reforçar o que nessa manhã eu vou falar para vocês, tá bom?
E vou usar aqui a projeção. Se alguém puder, por favor, apagar essa luz aqui da frente. Essas luzes aqui, para ficar mais fácil para o pessoal ver, tá bom? Espero que os irmãos que estão aí da metade da igreja para trás possam ver. Se der para ler aqui, eu fico feliz, né? Senão eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, tá bom? Mas qual é o tema de hoje? Eu vou falar sobre. Eu quero falar com os irmãos sobre o dia do Senhor. Qual é, segundo a Bíblia? E olha, por falar em Bíblia, cadê a sua Bíblia? Levanta aqui para ver. A minha está aqui, ó. Hoje nós vamos mais uma vez estudar a Bíblia. Nós queremos que Deus fale no nosso coração pela sua palavra, tá bom? Quando foi que você ouviu um sermão sobre esse tema? Quando foi que você pregou sobre isso? Quando foi que alguém te perguntou sobre isso? E quando alguém perguntou, o que você respondeu? Então eu espero em Deus, esse é o meu apelo, que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós aqui, e que Ele nos ajude a entender esse tema. É um tema muito amplo. Eu poderia fazer aqui, passar o sábado todo falando sobre esse tema. É um tema muito abrangente, está em toda a Bíblia. E a pergunta é: qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia? A gente vai dizer é o sábado, né? Mas quando você faz essa mesma pergunta para o mundo evangélico e protestante, a resposta não é essa. Você vai ter outras respostas. E aí eu trouxe para nos ajudar. Eu trouxe aqui pelo menos 3 posições que existem no meio evangélico, religioso, protestante, no qual nós estamos inseridos. Aqui em Alagoinhas tem muitas igrejas evangélicas. E essas igrejas evangélicas, elas se encontram em uma dessas 3 posições que eu vou apresentar aqui para vocês. Quais são essas 3 posições? A primeira é que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Essa aqui é a posição de quem? Dos adventistas, dos batistas do 7º dia, do judaísmo e outras igrejas evangélicas. Não sei se vocês sabem, mas surgiu recentemente a Igreja Assembleia de Deus do 7º dia. Porque muitos deles descobriram que o sábado é o dia do Senhor e não o domingo. É mais uma assembleia que está aí pelo Brasil. Mas existe uma segunda posição que diz o seguinte: o dia do Senhor não é o sábado, é o domingo. E essa é a posição defendida pela maioria dos evangélicos e protestantes do Brasil e do mundo. Essa é a visão que eles têm, de que o verdadeiro dia do Senhor é o domingo. E a gente vai tratar um pouco disso aí também. Mas existe uma terceira posição que diz o seguinte: a Bíblia não ensina nenhum dia de guarda para os cristãos. Essa é uma terceira posição que existe no meio evangélico, por incrível que pareça. Eu poderia citar aqui alguns pastores que ensinam isso, mas não é o caso aqui. Só estou citando para vocês. Então você tem aqui 3 posições sobre o mesmo tema, o dia do Senhor. E eu perguntaria para os irmãos: essas 3 posições estão corretas? Claro que não. Das 3, só tem uma correta. E das 3, qual é o que a Bíblia vai ensinar? A gente tem que ir pela Bíblia, irmãos. Todo adventista do 7º dia tem que ter as suas bases doutrinárias e sua crença baseada onde? Na Bíblia. Na Bíblia. E nós vamos estudar na Bíblia qual dessas 3 posições é a verdadeira. Vamos ver isso nessa manhã. Eu não sei, irmãos, quando é que eu vou pregar isso aqui de novo. Eu imagino que vai demorar muito tempo. Então eu pediria que os irmãos ficassem atentos, até porque eu vou dar aqui uma advertência. Hoje, esse sermão é o sermão que vai exigir mais de vocês. É o sermão que, para você entender o que eu vou falar aqui, você vai ter que se concentrar mais. Por quê? Você vai ver daqui a pouco por quê.
Porque nessa manhã eu quero trazer algo mais profundo para os irmãos. Amém. Eu quero sair da superficialidade e cavar mais fundo, para a gente descobrir coisas que você não vê de maneira superficial nas Escrituras. Mas antes, eu quero mostrar para vocês pelo menos 7 declarações falsas sobre o sábado, ou sobre esse tema. Eu poderia colocar mais, mas só coloquei 7. Talvez porque tem a cara de adventista, né? 7 é o 7º dia, é o sábado do Senhor. Então eu vou trazer aqui pelo menos 7 declarações falsas que não existem, que eu vou reforçar aqui para os irmãos. Eu estou falando à luz da Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que você pensa, não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia ensina. Amém. Glória a Deus. Se não for para defender a Bíblia, irmãos, não faz sentido eu estar aqui na frente. Se não for para explicar a palavra de Deus, não faz sentido a gente vir nem para a igreja. Porque a Bíblia, nós ensinamos e cremos que é a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus, quando estava aqui, ensinava isso aqui. Quais são, pastor, essas 7 declarações falsas sobre esse tema? Vamos lá. Primeiro, as pessoas dizem, todo dia é santo. Já ouviram isso por aí? Quem já ouviu? Pastor, todo dia é santo. Isso é bonito, mas está na Bíblia? A Bíblia diz que todo dia é santo. A palavra santo significa separado, para algo específico, consagrado ao Senhor. Nesse aspecto, só um dia a Bíblia diz que foi separado. Ah, pastor, então quer dizer que os outros dias são amaldiçoados? Não, não são amaldiçoados. Deus criou para a gente trabalhar. E trabalho é uma bênção. Amém. Amém? Amém. Agora dizer que todo dia é dia santo, no sentido de que Deus guardou, que Deus santificou para observar, isso não é bíblico, irmãos. Nunca foi. Mas desculpa a minha sinceridade, se é por Deus, nem sei se eu deveria pedir desculpa. As pessoas falam isso, irmãos, porque falta sabedoria, falta conhecimento bíblico. Quando não se tem conhecimento bíblico, fala-se muitas coisas. E nós temos que ter zelo, zelar pelo que a palavra diz, não o que eu acho, não o que eu penso. A Bíblia não diz que todo dia é santo. Isso não existe na Bíblia. Isso existe no popular, nos ditados populares e fora. Mas quando vem para a Bíblia, isso é falso. Qual é a segunda declaração que é mentirosa? O sábado foi dado só para os judeus. Já ouviram isso aí? Eu já ouvi muito isso. O sábado, pastor, foi dado só para os judeus. E quando alguém me pergunta isso, eu pergunto para a pessoa: quem foi o primeiro ser que no sábado descansou? Quem foi o primeiro ser que descansou? Foi Deus, irmãos. Deus é judeu? Adão e Eva, ele disse que os dois deveriam descansar. Adão e Eva eram judeus? O judaísmo, as pessoas dizem isso aí. Quem fala isso aí nem percebe, e talvez nem saiba quando foi que surgiu o judaísmo. O judaísmo, irmãos, surgiu com Jacó. Abraão é o pai de todos eles, porque de Abraão veio Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos, e das 12 tribos surgiria então a nação de Israel. Adão não era israelita, Eva muito menos. Noé não era israelita, era o semita. Então dizer que o sábado é só para os judeus, isso não é verdade. Biblicamente falando, isso é falso. O judaísmo veio muito depois da criação, muito depois. Deus deu o sábado para a humanidade. Amém. Amém? Amém. Nós vamos ver aqui alguns versos daqui a pouco, tá bom? Uma outra declaração falsa: o sábado é parte da lei cerimonial. Quem disse isso? O sábado é um mandamento moral, irmãos. Não tem a ver com cerimônia. É bem verdade que nos dias de Cristo, os judeus, pelo seu zelo excessivo, criaram 39 regras em torno do sábado. Mas essas regras, nenhum profeta, nem o próprio Deus pediu para fazer isso.
eles que criaram isso. Não podia cuspir no chão, não podia andar mais do que 1 quilômetro, não podia carregar um lenço no bolso, não podia andar mais de 1 quilômetro. Tudo isso era errado para eles. Se uma galinha colocasse um ovo no sábado, não podia comer, porque ela trabalhou, e se você comeu, você é transgressor, cúmplice porque ela fez aquilo ali. Absurdo. E Jesus, quando estava aqui, foi acusado pelos judeus de ser um transgressor do sábado porque curava. E eu pergunto, onde na Bíblia diz que não se pode curar no sábado? Isso foram regras criadas pelos judeus. Não foi Deus que criou isso. Jesus foi lá no dia de sábado, na sinagoga, e aí porque curou uma pessoa foi criticado. Aí Jesus pergunta: vocês que têm animais, se a ovelha de vocês, ou se o boi cair lá no buraco, vocês não tiram no sábado? Por que eu não posso salvar uma pessoa? Por que eu não posso curar uma pessoa? Agora vocês fazem isso porque vocês têm medo de perder os bens. Então vocês criam regras que nem vocês obedecem. E pasmem, irmãos, pasmem. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, na igreja, no dia de sábado, os adventistas tomam banho? É muita ignorância, gente. Pastor, dia de sábado vocês podem comer? Olha, pastor, mas na lei está dizendo lá que no sábado não pode acender fogo. Isso é verdade, irmãos, não é mentira, não, isso é verdade. Mas a pergunta é: por que é que Deus proibiu naqueles dias, quando eles estavam no deserto, por que Deus proibiu de acender fogo? Porque acender fogo naquela época, passavam-se horas e horas, era demorado, era um negócio cansativo, era um negócio que você ficava suado, agoniado. E não tem nada a ver com isso hoje, irmãos. Você chega em casa, pega um fósforo. Quanto tempo é para acender um fogo na tua casa? Passa de 1 segundo? Agora essas pessoas pegam esses textos, ignoram o contexto cultural, histórico da época e querem trazer para hoje. Deus disse: meu filho, vocês vão demorar muito a fazer fogo, para vocês ficarem aí muito tempo, um tempão aí com esse negócio aí, não faça não. Glória a Deus. E aí sabe o que acontece? Quando for no 6º dia que o maná cair, eu vou deixar cair em dobro. Vai cair em dobro no 6º dia. Aí você come o maná no 6º e guarda para o sábado. E no sábado não vai ficar ruim. Todo mundo vai comer. Ninguém morreu de fome. Mas infelizmente, o que é que a Bíblia nos diz? Que tinha pessoas cabeça dura, que ainda foram colher no sábado o maná e não encontrou nada. Mas os que guardaram, Deus preservou para que no sábado tivesse comida para comer. Amém? Você sabe o que eu vejo nisso, irmãos? O espírito farisaico dos dias de Cristo existe até hoje. Quando alguém te acusa porque você come no sábado, porque você toma banho no sábado, porque você vai pregar no sábado de carro e deveria ir a pé, é o mesmo espírito farisaico dos dias de Cristo. É a mesma coisa. Muda o tempo, as pessoas, o comportamento é o mesmo. Uma outra mentira: o importante é guardar um dia, porque Deus não... Ou melhor, o importante é guardar um dia, porque Deus aceita qualquer dia. Será que isso é verdade? Deus aceita qualquer dia? Não. Isso não é bíblico, nunca foi. Se Deus aceitasse qualquer dia, Ele não tinha reservado apenas um. Se Deus aceitasse qualquer dia, Ele não tinha colocado só um entre os mandamentos, entre os 10 mandamentos. Quem diz isso aí, sabe o que está por trás disso? A desculpa para não obedecer ao Senhor. Por trás dessa frase tem uma conveniência: é melhor o dia que dá para mim. Não der, então tá, isso aí, se o dia não der, isso aí não vale. Mas se der, é esse dia. Isso é um jeitinho brasileiro, irmão. Isso não vai levar a lugar nenhum. Uma outra mentira: Jesus aboliu o sábado. Já ouviram isso? Gente, as pessoas que dizem isso é uma aberração, isso é uma coisa sem, é um pecado sem tamanho. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que pecado é a transgressão da lei. A Bíblia apresenta várias definições de pecado.
Uma delas é 1 João 3, verso 4. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se Jesus tivesse quebrado o mandamento do sábado, ele é que precisaria de um Salvador, porque ele se tornaria um pecador. Vocês estão entendendo, irmãos? Se Jesus tivesse quebrado o sábado, ele seria um pecador, e é ele que precisaria de um Salvador. Mas Jesus, quando esteve aqui, o que ele fazia no sábado? Pregava, curava, visitava, orava, dava estudo bíblico, ia para a casa do povo, trabalho puramente espiritual. O livro de Marcos diz que Jesus ajudou o seu pai, o José, na carpintaria. Mas em que lugar da Bíblia mostra Jesus na carpintaria no sábado? Não existe isso, irmãos. Infelizmente as pessoas dizem isso achando que isso aqui é uma coisa bonita, que isso aqui é verdade. Isso aqui vai enganar as pessoas que não conhecem a Bíblia. Por isso que eu acho bonito quando Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a outra declaração. O domingo é o novo sábado, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Pastor, a gente guarda domingo porque é o dia que Jesus ressuscitou. Sim, tudo bem. Mas quem disse que porque ressuscitou tem que se guardar? Então eu poderia guardar a sexta, porque foi o dia que ele morreu por mim. Não, para mim o dia sagrado é a sexta, porque foi nesse dia que ele pagou a minha dívida. Foi nesse dia que ele morreu por mim. Então para mim o dia sagrado é a sexta. Poderia pensar assim ou não? Poderia. Mas o que define a guarda de um dia, queridos, preste atenção em nome de Jesus. O que define a guarda de um dia não é um acontecimento, é um imperativo divino. Quando ele diz faça isso, quando ele diz guarde, obedeça. E a palavra domingo nem sequer aparece nas Escrituras. Na realidade, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, quando vai falar dos outros dias, fala assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Aí quando chega no sétimo, vai ter um nome. Qual é o nome? É o sábado do Senhor teu Deus. Esse negócio de feira foi criado pelos romanos. E uma vez alguém queria discutir comigo. Não, pastor, o primeiro dia da semana, o primeiro dia é a segunda. E a pessoa queria fazer que eu entendesse isso, que eu aceitasse, porque na cabeça dela, se a segunda é o primeiro dia, o sétimo seria qual? O domingo. E eu fiz uma pergunta muito simples. Me diga uma coisa, minha amiga. Se o primeiro dia é a segunda, e a segunda está dizendo segundo, onde é o primeiro? Se a segunda é a segunda, onde é que está o primeiro? Onde é que está, irmãos? O domingo. O domingo foi criado, esse dia domingo foi criado. A palavra domingo, irmãos, vem do latim, domini. Oi? Ok, obrigado. Então a palavra domingo é um termo que não aparece nas Escrituras. Quando a Bíblia vai falar do domingo, nem é o domingo, só fala primeiro dia da semana. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar diz que o primeiro dia é o dia de guarda, é o dia de observação divina. Nem em nenhum lugar diz isso. Mas as pessoas dizem isso porque falta conhecimento bíblico, irmãos. Ou quer ignorar as evidências bíblicas, ou tudo junto. Mais uma: os apóstolos passaram a guardar o domingo depois da ressurreição. Onde é que tem isso na Bíblia, gente? Não, pastor, está aqui, o livro de Coríntios diz que Paulo disse: irmãos, vá juntar as
coletas, vá juntando as ofertas aí, que eu passar aí, eu vou pegar para levar para Jerusalém. Gente, aquilo ali, Paulo era um missionário. Paulo sabia que iria passar por Corinto e depois ele levaria os recursos financeiros para Jerusalém, onde estava a sede da igreja na época. E o fato dele passar lá para recolher as ofertas e levar a ajuda para os irmãos, não significa que isso é guardar o dia. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Eu vou ser sincero para vocês. É que a Bíblia é tão clara sobre o dia de guarda, sobre o sábado, tão claro, que as pessoas ficam procurando desculpas e procurando textos para falar o que o texto não está dizendo. O próprio Paulo, como um judeu devoto, observava, como qualquer judeu, o dia do Senhor, que é o sábado. Agora dizer que os apóstolos guardavam o domingo, só porque se reúnem no domingo, a gente pode se reunir qualquer dia, irmãos. O fato de você se reunir num dia, não torna aquele dia sagrado. A gente se reúne na quarta, a gente se reúne no domingo à noite, isso não torna o dia um dia sagrado. É querer colocar no texto o que o texto não está ensinando, para negar uma declaração tão explícita nas Escrituras. Mas vamos para outra. Acabou, né? Foram essas 7 aí. Agora vamos contar um pouco de história. E aqui, eu vou lembrar do que eu falei agora há pouco. Aqui vai exigir mais de vocês. Aqui vai exigir mais. Porque história nem todo mundo conhece, nem todo mundo estuda. E por não estudar, não sabe da realidade. Esse homem aqui e esse outro homem, pela foto, quem sabe? Dificilmente, talvez aqui alguém sabe quem são esses 2 homens. Mas eu vou colocar o nome deles. E qual é a relação deles com o tema com o tema do sermão? Esse aqui se chamava John Nelson Darby. Ali está o ano que ele nasceu em 1800 e morreu em 1882. Ele é considerado como o pai do moderno dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Muitos adventistas não sabem o que é isso. Infelizmente deveriam saber. Porque o dispensacionalismo é a ideia de que Deus age de maneira diferente em várias dispensações. Ele defendia isso. Na época de Abraão, Deus usava assim. Na época de Noé, Deus agia assim. Na época de Abraão, Deus usava assim. Cada dispensação, Deus age de maneira diferente. Era essa a ideia que ele defendia. Aí depois, surge ali, em 1843, nasce o Ciro e Gerson Scofield, e morreu em 1921. Quem é esse Scofield? Esse Scofield é quem pegou as ideias do Nelson Darby e divulgou no mundo inteiro, quando ele, em 1919, prepara uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. E essa é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia com notas de rodapé. E nessa Bíblia de estudo, muito divulgada naquela época, ele colocou então a ideia das 7 dispensações. Deus criou o ser humano de Adão até hoje, tem as dispensações. E aí, para ficar mais claro, deixa eu explicar para vocês o que é que isso tem a ver com o sermão de hoje. Você vai entender. O Scofield pega as ideias do John Darby e acrescenta a ideia do dispensacionalismo. E aí ele vai criar 7 dispensações. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando você for em qualquer livraria evangélica, livraria dessas que tem tudo, você pergunta lá, você tem a Bíblia de Scofield? E ele vai te mostrar. E é dentro dessa Bíblia de Scofield que ele tem lá nas notas de rodapé as dispensações que segundo ele, Deus criou. E quais são essas dispensações? Vamos ver. Eu fiz aqui uma linha do tempo, e aí ele colocou lá a primeira dispensação, é a dispensação da inocência. Isso começou quando, pastor? Lá, antes da queda.
Quando Adão e Eva não tinham pecado ainda, então eles estavam na época da inocência. Aí vem a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que vai de Adão até o dilúvio. Aí vem a terceira dispensação, que é o governo humano, e esse período vai após o dilúvio. Aí vem a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, e esse período vai de Abraão até o Sinai. Aí vem agora a quinta dispensação, que é a dispensação de onde? Da lei, e vai até onde? De Moisés até Cristo. E aí chega a sexta dispensação, que é a dispensação de quê, irmãos? Da graça. E essa dispensação é a era da igreja. E aí vem a última dispensação, que é a dispensação do reino, e que se concluirá no milênio. Quando você bate o olho assim, o que você acha estranho aí nessas dispensações? Que a luz da Bíblia é falso. E aqui eu preciso dizer para vocês um detalhe: no meio protestante evangélico, só um detalhe que é bom vocês saberem: quem crê nisso aqui é apenas as igrejas pentecostais, igreja batista, presbiteriana, metodista, luterana, adventista, não crê nisso. Isso aqui é uma crença puramente pentecostal. O que a gente acha estranho nisso aí, irmãos? O que você olha? Se eu perguntasse assim para você, irmãos, essas dispensações estão certas? Ah não, pastor, está errado. Mas o que está errado aí? Inclusive entre eles já existe discordância sobre isso. Por quê? Presta atenção, dá uma olhadinha lá. Eles dizem que a graça é a sexta dispensação. E eu pergunto, antes disso aqui, o pessoal era salvo pelo quê? Se a graça só está aqui, e aqui tem o quê? Olha a complicação. Isso aqui não tem fundamento bíblico, irmãos. À luz da Bíblia, a graça, em vez de estar aqui, no sexto ponto, ela é para estar onde? Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito, uma carta pequena que Paulo escreveu para esse jovem chamado Tito. Olha, vocês perceberam que está chovendo, né? Isso aqui é um sinal, sabe o que é esse sinal aí? Para não ir para cá, não, vai ficar aqui. Fica aqui mais um pouquinho. Tito capítulo 2 e o verso 11, preste atenção, viu? 2 verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Olha para aqui, irmãos. A graça salvadora de Deus se manifestou a quem? A todos os homens. E isso, essa manifestação começou quando? Quando o homem cai em pecado. Então a graça começa aqui, ó, e se estende por toda a Bíblia. Porque Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça não aparece só, ou não começou lá na sexta dispensação. Ela está desde o primeiro, do começo de tudo, irmãos. Agora vocês vão entender porque que os evangélicos, os pentecostais dizem assim: irmãos, nós estamos no tempo de quê? Estamos dentro da graça. Quando ele diz isso, ele está fazendo referência a quê? As dispensações de quem? De Scofield, que criou isso aqui. Não, pastor, estamos no tempo da graça. Ele está ensinando o que o Scofield colocou na sua Bíblia. Estamos no tempo da graça, pastor. Sim, mas qual foi o período da história que não teve graça, irmãos? Se não tem graça no Antigo Testamento, o pessoal se salvou por meio de quê? Da lei? Da obediência? Agora imagina que coisa ridícula. Lá no céu chega Jesus lá conversando com os salvos. Aí chega um e diz assim: rapaz, olha, lá na terra foi difícil, viu?
Eu era muito fraco. Buscava o Senhor todo dia, orava, estudava a palavra, ia para a igreja, pregava, ensinava, fazia jejum. Olha, eu me consagrava ao Senhor. Mas mesmo assim fui salvo pela graça. Aí chegou outro. Pois é, comigo foi diferente. Eu era muito fiel. Eu obedeci tudo à risca. E por isso que eu estou aqui. Salvação pelas obras. Isso existe, irmãos, na Bíblia? Tanto Abel, que foi o primeiro mártir que morreu, até o último a morrer antes de Jesus voltar, todos serão salvos pelo quê? Pela graça. Agora tem uma questão que eu fico assim, eu fico pensando, meu Deus, abra a mente desse povo, Senhor. Irmãos, existe uma falta de compreensão tremenda no meio religioso evangélico quando se trata de lei e graça. É incrível, meu Deus, isso é uma coisa grave, porque o que eles dizem? Os adventistas querem se salvar pela lei. Gente, eu sou membro dessa igreja há quase 40 anos, eu nunca li isso em nenhuma literatura nossa, isso não existe em nenhum livro nosso. Todo adventista ensina e crê que a salvação é unicamente por onde? Pela graça. Agora a pergunta é, a graça que Deus envia para você, essa graça é para te fazer obedecer ou desobedecer? O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 6, ele diz assim, e daí, porque estamos na graça, vamos decair em pecado? Jamais, gente. Existe uma tremenda falta de compreensão, uma mistura, uma ignorância no meio evangélico, quando se trata de lei e graça, como se fossem antagônicas, como se fossem inimigas, e isso não existe, irmãos. Paulo diz assim, em Romanos, Paulo diz assim, anulamos, pois, a lei pela graça? E ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. Isso está em Romanos 3, vocês podem ler em casa depois. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela graça? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos. Gente, antes confirmamos a lei. Que clareza esse homem tinha. Que equilíbrio Paulo tinha. Mas sabe qual é o problema? É que eles recorrem à carta aos Gálatas. Porque Paulo está tratando de um problema que estava tendo dificuldade na Galácia. Os irmãos queriam se salvar sem Cristo por meio da lei, e Paulo chega condenando isso, mas ele não está sendo contra os mandamentos. E um outro dia, irmãos, eu quero pregar sobre Gálatas aqui para vocês, para a gente tratar desse tema. Mas vamos voltar aqui, não é? Isso aqui percebe que está cheio de equívoco, né? Cheio de equívoco. E aí está a Bíblia aí, olha. Essa é a Bíblia que é vendida até hoje aqui no Brasil e no mundo. Faz sucesso no meio dos evangélicos pentecostais. Apenas os pentecostais que creem nisso. E ali está o Derby, que criou, o Scofield, que criou a teoria das dispensações. É dele que veio a ideia do pré-tribulacionismo. Ou seja, o que é isso? Quando Jesus voltar, a igreja não vai passar pela tribulação, ela será arrebatada antes. E quando vir a tribulação, só os ímpios que vão sofrer. E aí ele criou também a ideia da interpretação futurista. Todas as profecias vão se cumprir no futuro. Isso é a ideia de Scofield. Outra coisa que ele criou, a ideia do arrebatamento secreto. Está tudo por trás disso aí. Agora eu pergunto aos irmãos, sejam sinceros e honestos. É bom saber dessa história? Mas nós temos muitos adventistas que não conhecem isso. E por não conhecer, muitas vezes são enganados por essa teoria das dispensações, que não tem base bíblica alguma. Mas vamos então voltar para a Bíblia. Eu trouxe aqui uma Bíblia apenas para fazer propaganda para vocês, tá bom? Eu não vou vender. Primeiro que hoje é sábado e eu não vendo meu material. É só para fazer vocês, instigar você a comprar o seu também. Essa é uma Bíblia muito boa que surgiu recentemente, a nova versão transformadora. Essa aqui eu indico para você.
É uma ótima versão que traz uma linguagem mais clara do texto bíblico. Nova versão transformadora. Aí eu peguei nessa Bíblia e fui olhar como é que estava Êxodo capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20. Acompanhe o texto sagrado. Êxodo capítulo 20. No capítulo 20 de Êxodo, você encontra aí um título. Qual é o título? Os 10 mandamentos. Se alguém quiser saber onde é que ficam os 10 mandamentos, tem que ir para Êxodo 20. Escuta aqui, irmãos, ó. Eu estava no shopping lá em Recife. O shopping Rio Mar, um shopping enorme. Minha esposa foi fazer algumas compras e para não pagar eu fiquei esperando por ela. Ela faz sozinha lá, eu fiquei aqui esperando. Eu estou lá sentado no banco, olhando o celular. De repente chega um jovem do meu lado e diz: olha, eu posso falar com você um pouquinho? Eu olhei assim, uma menina bem vestida. Eu percebi que era uma cristã, uma evangélica. Eu disse: pois não. Aí sentou aqui e começou a falar para mim: olha, eu sou missionária, estou me preparando para ir para tal país para divulgar o evangelho, e eu estou oferecendo material. Ela queria vender o material para conseguir recursos para ir para ser missionária, segundo a sua denominação, em algum local desse Brasil, do mundo aí. Aí conversa vai, conversa vem, e chegou um momento eu disse: olha, você quer ser missionária? Coisa boa, interessante isso aí. E ser missionário hoje em alguns países é arriscar a vida, sabia disso? E eu parabenizei a ela por essa atitude dela e tal. Só que eu não disse que era adventista. Eu não falei que era pastor. Eu falei que era nada, eu só estava ali, esperando minha esposa. Aí eu disse a ela: olha, eu gosto de ler a Bíblia. De vez em quando eu vou lá e eu gosto de ler a Bíblia. E eu queria que você me ajudasse. Você é missionária, já é cristã há muito tempo. E eu queria que você me ajudasse a entender um pouco da Bíblia. Eu queria encontrar os 10 mandamentos. Onde é que eu encontro os 10 mandamentos na Bíblia? Aí ele olhou para cima, para baixo, deu uma olhadinha no tempo e disse: eita, agora eu esqueci. Pois é, porque eu gosto de ler a Bíblia. Eu queria saber onde é que estão na Bíblia os 10 mandamentos. Realmente agora eu não vou poder te ajudar. Poxa vida, que pena, eu queria tanto para chegar em casa, saber meditar os 10 mandamentos. Moral da história, irmãos. Como é que alguém quer ser um missionário e não sabe onde ficam os 10 mandamentos? Esse é o nível do que essas igrejas ensinam para os membros. Eles não ensinam os 10 mandamentos, porque se ensinar como a Bíblia pede que ensinem, eles serão o quê? Serão desmascarados, e muitos se tornarão adventistas. Em outro momento, em outra situação, eu estava no carro e alguém passou distribuindo um monte de folheto assim, os evangélicos na rua assim. Aí eu recebi um folheto: coisa boa, que legal, obrigado. Você aceita um folheto? Sim, claro. Aí peguei e disse assim: escuta, mas eu queria saber, vocês estão aí distribuindo folheto por aí, vocês podem me ajudar? Onde é que fica? Eu queria ver na Bíblia, onde é que fica os 10 mandamentos? Eu queria conhecer mais os 10 mandamentos. Onde é que ficam os 10 mandamentos? Aí tinha duas, que estavam distribuindo folheto perto de mim. Aí um olhou para a outra assim: eita, agora eu não sei, mas eu acho que é no Apocalipse. Eu falei: meu Deus. Eu estava no carro, depois eu comentei com a minha esposa: esse é o nível do que você encontra aí fora. Os 10 mandamentos não são ensinados pelas igrejas. Sabe por quê? Porque a ideia foi cravado onde? Na cruz. Vale mais nada. Jesus cumpriu. Então isso aí não serve mais de nada. É o nível que você encontra aí fora. Mas vamos para ver o que a Bíblia diz sobre Êxodo capítulo 20, dos versos 8 até o 11. Presta atenção. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de quem? O Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia fez o quê? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e fez o quê? E santificou. Aí eu fui olhar como é que está nessa versão. Será se é diferente aqui na nova versão transformadora? Será se tem aqui alguma heresia que foi colocada aqui? E eu vou colocar na tela como está aqui. E veja se não é interessante. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele o quê? Um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer o quê, irmãos? Os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos, nem filhas, nem seus servos, sua serva, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele o que, irmãos? É interessante ou não essa versão? Muito boa. Aí eu anotei aqui algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Olha para cá. Primeira coisa, diz que o sábado é um dia santo. Um outro detalhe, o verso 8 começa, no final do verso 8, diz que o sábado é um dia santo, e no verso 11 termina dizendo que ele é um dia do jeito que começa, termina, dizendo que é santo do começo ao fim. Um outro detalhe aqui, diz que nós temos 6 dias para fazer os trabalhos habituais. Queridos irmãos, o que é trabalhos habituais? Feira, arrumar a casa, assistir televisão, futebol, compras. São trabalhos habituais que não se devem fazer em que dia? No dia do Senhor. Uma vez tinha alguém conversando sobre futebol, e era no sábado. E aí, vai assistir amanhã a decisão? Rapaz, o negócio assim vai pegar fogo. E aí, o que você vai assistir? O quê? E aí, pastor, o senhor está torcendo para algum desse time aí? Disse, amigão, vamos deixar para falar isso depois do sol? Depois do sol e fala sobre isso. Vamos falar o seguinte: quem hoje à tarde vai dar estudo bíblico? A irmã fulana não foi para a igreja hoje de manhã, vamos à tarde na casa dela? Vamos hoje à tarde juntar a estudar sobre profecia? São assuntos que estão relacionados com o dia do Senhor. Amém. Trabalhos habituais, eu tenho 6 dias para isso. O certo, meus irmãos, é a minha relação com meu Deus e a minha família. E vocês que são meus irmãos. Agora, olha que coisa interessante. Essa Bíblia que eu li para vocês aqui, essa aqui que eu estou usando, é a versão Almeida atualizada. Almeida atualizada. João Ferreira de Almeida. E olha como diz aqui. É uma pena que segurou um pouco ali, espero que não tenha problema depois. Nós vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Preste atenção que vai aparecer ali agora. Não fui eu que criei nada disso, está no texto. Mas eu não sei quantos aqui já enxergaram isso no texto. Preste atenção. O texto começa dizendo, lembra-te. E aqui eu vou adiantar uma coisa para vocês. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Se alguém depois quiser mais detalhes, me procure. Eu trouxe uma Bíblia hebraica. Moisés escreveu esse texto em que língua? Em português? Em inglês? Espanhol? Escreveu em hebraico. E em hebraico, como é que esse verso começa? Aqui está o detalhe.
Você não vai enxergar isso porque na tradução do hebraico para o português, às vezes não tem uma palavra equivalente à língua hebraica e o tradutor coloca uma palavra parecida porque não tem aquela palavra igual. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a gente devia orar pelos tradutores da Bíblia. É um desafio tremendo, gente, porque nem em todos os países do mundo existem palavras iguais. Eu vou dar só um exemplo. Saudade é a palavra portuguesa, saudade, mas em inglês não tem isso. A palavra saudade não existe em inglês. Eles têm que procurar uma palavra que se aproxime disso. Não é fácil traduzir, mas quando você vai para o texto hebraico, a palavra lembra-te começa, olha que coisa interessante, gente, começa com a 7ª letra. O mandamento começa com a 7ª letra, o Zain, e o Zain parece o número 7. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. Olha que coisa interessante. Deus começa a falar do mandamento, começando o mandamento com a 7ª letra do alfabeto hebraico. Mas tem mais coisa aqui, vamos ver. Aí ele diz que o 7º dia é o quê? Sábado. Preste atenção aqui, ó. Olha o detalhe. Por que o domingo não pode ser o dia do Senhor? Porque no mandamento tem um artigo definindo qual é o 7º dia. Olha o artigo ali, ó. Lembra do português, os artigos? O, a, os, as. Ali tem um artigo definido. O sábado. Então o artigo define qual é o dia sagrado. É o sábado. E ali diz que o sábado é o 7º dia da semana. O próprio artigo está definindo que dia é o dia do Senhor. É o 7º dia da semana. O mandamento é que está dizendo isso. Aí chega um pastor aqui, irmãos, no Antigo Testamento era o sábado, mas Jesus agora ressuscitou, a gente agora vai dar o domingo. Com que autoridade você vai falar isso para a igreja? Não fuja do texto bíblico, está lá. O sábado é o 7º dia do Senhor, é o 7º dia que é o sábado. Mas tem mais coisa aqui, ó. Diz que o sábado é de quem? Do Senhor. Não é seu, meu irmão. Amém. Se você não discorda, o problema é seu, mas não é seu. Amém. Também não é meu. Também não é da igreja. De quem é o sábado? Do Senhor. É do Senhor. Se é do Senhor, não coloque o dedo, porque você não tem autoridade para isso. Amém. Jesus, quando estava aqui, observou o dia, porque foi Ele que criou esse dia. Amém. Aí sabe o que eu escuto? Ah, pastor, mas Jesus disse, Jesus é o Senhor até do sábado. Mas é claro que Ele é Senhor do sábado. Foi Ele que fez o sábado. Que novidade é essa que você está trazendo para mim? Ele é Senhor porque foi Ele que criou o sábado. Ele é o Senhor, Ele é o dono do sábado. Está claro isso aqui, irmãos? O texto é muito claro. O 7º dia é o sábado do Senhor. Não é do judeu, não é do americano, não é do adventista, não é do pentecostal, não é do católico. É de quem? Do Senhor. É do Senhor. A pergunta é: você aceita isso? Amém. Mas tem mais coisa aqui. A palavra, e agora ficou difícil agora. Poxa vida, segurou na hora que foi passar ali. Mas a gente chega lá. Observe que no mandamento do sábado aparece 3 vezes a palavra Senhor. Estão percebendo? A pergunta é: quando a gente vai para o hebraico, a palavra Senhor aparece ali? Para surpresa de quem não sabe, não. Pastor, se não aparece a palavra Senhor, qual é a palavra que aparece ali? Ali aparece o nome de Deus. E o nome de Deus não é Senhor. E aqui eu vou deixar muitas pessoas meio que decepcionadas comigo. O nome de Deus também não é Jeová.
Essa palavra não existe nas escrituras hebraicas. Aguarde, que eu vou colocar ali. No hebraico, a palavra Senhor, as nossas Bíblias foram, a maioria foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas muita gente não sabe. Quem foi João Ferreira de Almeida? Um judeu. Se você não sabia, é bom saber disso. Ele era judeu. E todo judeu, para não quebrar o terceiro mandamento, como é que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Um judeu, quando vai ler o texto hebraico e chega no nome do Senhor, no nome que aparece aqui, no nome dele, ele não cita o nome, ele fala Adonai. Adonai significa Senhor. Se você for para Israel, Jerusalém, e for conversar com qualquer judeu, ele não vai pronunciar o nome de Deus, ele vai dizer Hashem. Hashem. Ra é um artigo, Shem é nome, o nome. Quando aparece o nome sagrado do Senhor, o nome. Ele não cita o nome como está lá para não quebrar o mandamento, porque eles têm santidade por esse nome. Mas pastor, que não aparece no hebraico? Agora que eu vou lhe mostrar. Eu sabia que vocês iam ficar curiosos. Eu vou mostrar como é que aparece no hebraico lá. Só aguarda aí, tá bom? Mas vamos lá. Aqui está dizendo que o sábado é do Senhor e não é qualquer Senhor. O sábado é do Senhor, daquele que tem um nome que ninguém tem. Só ele tem esse nome. Que nome é esse? Aguardem. E aqui diz, ó. Aí, ó. Aí, olha, outra coisa interessante, ó, presta atenção. No mandamento, quem é que deve descansar no mandamento? Quantas pessoas devem descansar no mandamento do sábado? Conta comigo. Nem tu, filho, filha, servo, serva, animal e forasteiros. Quantas pessoas são? Quantas classes são? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam? Olha para mim aqui, ó. 3 coisas sobre o mandamento, presta atenção. O mandamento começa com a 7ª letra do alfabeto hebraico, o Zai. O mandamento diz que o sábado é o 7º dia. E o mandamento manda descansar. 7 classes de pessoas, de seres vivos devem descansar. 7. Eu pergunto a vocês, isso é por acaso? Deus trabalha com casualidade? Isso é planejamento, isso é providência divina. O mandamento está chamando a sua atenção para a santidade desse dia. 7 vezes, tem 3 referências ao 7. 7ª letra, 7º dia, e 7 classes devem descansar no sábado. Tudo no mandamento. E para terminar, diz que ele descansou, ficou aqui desconfigurado, descansou, abençoou e fez o quê? E santificou. E santificou. Olha o detalhe aqui, ó. O mandamento no verso 8 termina com a palavra santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E termina com que palavra? Santificou. A palavra hebraica é kadosh. Kadosh. Santo. Mas vamos avançar. Olha lá. Aí vamos para o hebraico agora. Eu disse para vocês no começo dessa mão, né? Vou puxar de vocês aqui. A coisa é mais profunda aqui. Tem que prestar atenção. Sair da superficialidade. Vamos lá. Olha aqui como Moisés escreveu. Alguém pode me ajudar aí? Vamos agora ver como é que está o nome de Deus aqui, ó. Como foi que Moisés escreveu no hebraico, no original? Não foi o que criou. Como está no original? No hebraico. Deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos, presta atenção, ó. Por favor, em nome de Jesus, isso aqui vai ficar gravado. Eu não estou colocando isso aqui para dar uma de sabichão. Longe de mim isso aí. Eu estou trazendo isso aqui
para você ver que quando você estuda de maneira aprofundada, o assunto fica mais claro. E Deus está chamando a nossa atenção para isso. Tá certo? Eu não conheço o hebraico profundamente, mas eu estudei hebraico por um tempo. E de vez em quando eu estou estudando hebraico e grego, para poder entender as línguas bíblicas. E é bom saber algumas coisinhas, tá certo? Mas vamos aqui então. Olha ali em cima, porque quando eu aponto aqui na televisão, não pega na TV. Ó, o verso, está vendo o verso 8? Ali é o verso número 8, desde o 20. Olha ali é a palavra Kadosh, santificar. Shabá, essa letra, a segunda aqui é o Shabá. Aqui, essa penúltima daqui de cima é a palavra Yom, é dia. E olha aqui, ó, a primeira palavra aqui, ó, em amarelo, parece que número? O 7, ali é o Zai, que eu falei para vocês. O Zai, que é a sétima letra do alfabeto hebraico. Deus começa com a palavra, o mandamento com a palavra, com o nome Zahor. Né? Zahor é o Zai. E agora, olha aqui o nome sagrado de Deus. Ó. Eita, agora complicou, irmãos. Infelizmente, quando ele colocou lá, desconfigurou o texto. Não era nada disso aí. Mas não deu certo. Eu vou ter que ter cuidado quando for trazer para aí agora. Porque assim, ó, do hebraico se lê da direita para a esquerda. Aí às vezes o computador não tem um programa, aí desconfigura, né? Então vamos comprar um computador novo aqui. Amém? Mas vamos lá. Olha aqui, não tem dificuldade não, vamos seguir. Olha o nome aqui sagrado de Deus, ó. São 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. São 4 consoantes. Na língua hebraica não tem vogal, só tem consoante. Não existe vogal. Sim, mas tem o Y. Tem o Y. Olha aqui, vamos aqui. Bora ver se aqui ajuda. Na sua Bíblia a palavra Senhor, português. Mas em hebraico, aqui está o tetragrama. Esse é o nome que aparece. Não tomarás o nome do... Nós não sabemos o significado disso aqui. São 4 consoantes. Isso aqui nunca foi chamado de Jeová. Isso aqui, tem nem para onde isso aí. E aqui deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara para vocês. É bom explicar isso aqui. Existe um grupo religioso chamado Testemunho de Jeová. Eles dizem que o nome de Deus é Jeová e não tem outro nome. E um dia eu estava conversando com um deles. E ele me diz assim: pastor, por que vocês não usam o nome Jeová? Eu sei, ele pode usar o nome Jeová, mas em hebraico não tem o nome Jeová. Tem. Eu disse, então mostra o texto hebraico aí para mim. Aí eu fui olhar, aí não tinha. O nome Jeová, irmãos, só dá esse nome com muita forçação de barra se colocar as vogais do nome Adonai. Mas no texto hebraico não tem Jeová, não tem Yahvé, não tem Javé, tem o tetragrama, tá certo? Porque é uma palavra que não tem tradução, e eu não posso dizer que isso aí é isso ou aquilo, não posso dizer. Então os nossos irmãos Testemunho de Jeová tentam resgatar um nome que nem eles sabem de onde veio, ninguém sabe de onde veio. Mas tenham calma, eu trouxe aqui uma citação para ajudar isso aí. Olha ali, ó. Transliterado é o YHWH. É o nome do Senhor. Esse é o nome dele sagrado. Não é Senhor. Tá certo? A gente fala Senhor porque não tem um nome que a gente sabe o significado. Aí, ó, quando você vai lá para Êxodo 3, não precisa você ler a Bíblia, é só acompanhar agora. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, tá bom? Diz assim, ó. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Que nome? Senhor. O Senhor.
o Deus de vossos pais, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha lá, a palavra Senhor, em hebraico aparece que palavra lá? O tetragrama, as 4 letrinhas, YHWH. Outro texto aqui, ó. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui. Qual é a palavrinha aqui em hebraico? O tetragrama, tá bom? Outro texto, olha lá. Esse aqui é o texto que a Assembleia de Jeová gosta de usar, porque ele disse que aqui tem o nome Jeová. Aí eu fui lá no hebraico, olha, em português está assim, ó: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aí eu fui olhar no hebraico, lá não tem Senhor, lá não tem Jeová, lá tem um tetragrama, e a tradução não é Jeová. Isso é invenção de quem não conhece, quem não estuda. Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. De novo aparece o nome Senhor, o tetragrama. E aí olha esse livrinho aqui, eu trouxe para vocês. Esse aqui eu não estou inventando nada. Se você quiser se aprofundar no assunto, está aqui. O significado e a mensagem dos nomes de Deus na Bíblia. Está em português. A origem do nome Javé nas Escrituras. É só estudar. Aí, olha o que foi que esse autor colocou aqui, ó. Olha o que ele colocou aqui, ó. Alguns estudiosos misturaram as consoantes de YH, WH, que é o tetragrama do nome sagrado, com as vogais Adonai, e leram o resultado como Jeová, um nome que teve notável popularidade até o fim do século passado. Lê o resto agora. Os israelitas nunca empregaram tal nome para designar a Deus. Quer ver o que ele diz mais? Na mesma página: Jeová, uma forma artificial que nada tem a ver com o nome bíblico do Deus de Israel. Isso aqui é para quem estuda. Não precisa discutir, brigar com ninguém, não. É simples. É só ir no texto hebraico e ver só isso. Não precisa brigar com ninguém. Só consulta. Só consulta. Mas como é mais fácil ficar debatendo sem querer ir à fonte, aí dá isso aí, né? Então o sábado é do Senhor, é do tetragrama sagrado. Não é qualquer um. É o Deus Criador. Amém? E aí Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem. E a palavra homem que aparece lá agora, o Novo Testamento já é grego, viu? Aqui, ó, o Novo Testamento grego. É só consultar. Como é que está a palavra no grego? Aparece como a palavra homem é antropo. E antropo vem de antropologia. Lembra o nome? Antropologia, o estudo do homem. Aí Jesus falou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, a humanidade, e não o homem, antropos, por causa do sábado. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Que Deus deu o sábado para a humanidade. Amém, irmãos? Amém. Para a humanidade. Amém. E aqui está o texto em grego. Aqui, ó, a palavra aqui, antropo e antropos. Ou seja, o sábado é apresentado como um dia de descanso para a humanidade. Lembra que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, quando ele diz assim, que é dever de todo homem observar os mandamentos? Todo homem. Ali está incluso a humanidade. E aqui, meus irmãos, eu já vou chegando no final do meu sermão. Sei que alguns já estão indo embora,
Aí isso aqui é assim mesmo. Eu tenho que pregar esse sermão hoje. E vou até o final, viu? Abra sua Bíblia aí, Neemias. Eu vou até o final. Neemias, capítulo 13. Eu entendo, irmãos, que a gente precisa terminar na hora certa, mas hoje, devido ao assunto, eu precisei trazer isso aqui para os irmãos, que eu senti necessidade para a igreja. Neemias capítulo 13. E antes de ler o verso, eu quero só dizer uma coisa para os irmãos. Lembra que o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico? Ficou lá quanto tempo? 70 anos como escravo. Sabe por que Deus permitiu isso? Por causa de 2 pecados que eles praticaram. E esses 2 pecados, corremos o mesmo risco de praticá-los ainda hoje. Sabe quais são os 2? Idolatria e transgressão do sábado. Deus mandava os profetas e eles não ouviam. Achando um tempo que Deus falou, então não vou mandar ninguém não. Então deixa que Nabucodonosor vem e deu uma lição para eles aí. Ficaram lá 40 anos. E aí Neemias, que você está lendo aí comigo agora, Neemias é depois do cativeiro. Agora vejam o que foi que Neemias disse aí. Capítulo 13, a partir do verso 15. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares no sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Olha para aqui, irmãos. Sábado não é dia de vender nada. Deixa aí, está claro? Verso 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E ele fez o quê? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já as sombras às portas de Jerusalém antes do sábado. Qual é o dia antes do sábado, irmãos? 6º dia. Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite de fronte ao muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também isto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Olha para aqui, irmãos. O texto é muito claro. Neemias o povo tinha voltado do cativeiro na Babilônia e eles estavam reconstruindo Jerusalém, mas ainda tinha pessoas de cabeça dura insistindo em vender no sábado as mercadorias. E Neemias, como um grande restaurador, chega lá e protesta: por que estão fazendo isso, gente? Já não basta o que a gente passou lá na Babilônia 70 anos e vocês querem trazer esse mal de novo aqui? Se fizerem isso de novo, eu vou cercar a cidade de soldado aqui, não vai entrar ninguém aqui. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Infelizmente nós temos na igreja hoje também muita gente, às vezes, de cabeça dura, que tem dificuldade de aceitar o que Deus está pedindo. São pessoas que insistem e persistem no erro.
Algo que seria tão mais fácil obedecer o que o Senhor está pedindo, irmãos. E aqui você tem um homem restaurando uma verdade que estava sendo pisoteada. E nesses últimos dias, se nós, como adventistas do sétimo dia, não falarmos sobre esse mandamento que é esquecido e pisado aí fora, quem vai falar? Uma vez alguém me disse assim: pastor, por que vocês falam tanto no sábado? Sabe o que eu respondi? Porque é o que mais me perguntam. Se me perguntam, tem que responder. Eu não vou falar no domingo, não vou falar da terça. Por que vocês guardam o sábado? Eu tenho que responder por quê. Sabe, irmãos? Queridos irmãos, nesses últimos dias, Deus está preparando um povo remanescente fiel. Está convidando você e a mim para aceitarmos essa verdade do mandamento do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E agora, eu preciso terminar o meu sermão terminando com uma explicação, na realidade é uma refutação de algo muito falado aí fora. Sabe o que eles dizem? Por que aqui no Novo Testamento não tem dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificar? Por que aqui no Novo Testamento o pastor não manda guardar o sábado? E aí eu posso responder de duas maneiras. Você não vê no Novo Testamento pessoas guardando o sábado? A segunda: precisa Deus repetir tudo de novo? Uma vez não basta, não? Mas vamos lá. Na sua igreja recolhe dízimo? Recolhe. Onde é que no Novo Testamento diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Isso tem no Novo Testamento? Não. E por que vocês guardam? Então, sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Criaram, vou falar em alto e bom som, criaram um falso argumento de que, para que o mandamento seja válido, ele tem que ser repetido no Novo Testamento. Isso não é bíblico. Não precisa repetir tudo que Deus fez no Novo Testamento. Por quê? Porque Deus só precisa falar uma vez. Malaquias 3, verso 6 diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Deus não muda, irmãos. Mas vamos lá então. Abra a sua Bíblia aí, Levítico, e vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 18. Aguenta aí mais uns 5 minutinhos? Vamos embora, irmãos, aqui está terminando. Pensa. Hoje é de jovens, pastor. Hoje é de jovens. Forçado, mas é. Levítico capítulo 18. Presta atenção, viu? Levítico capítulo 18, verso 7, 8 e 9. Presta atenção. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez de teu pai. Verso 9. A nudez da tua mãe, a nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Olha aqui para mim, irmãos. O que o texto está dizendo? Não descobrirás a nudez. Não ter relações sexuais. Isso aqui é incesto. A Bíblia está proibindo incesto. Agora me explica, isso tem no Novo Testamento? Não. Aí por não ter, isso aqui está liberado? Não. Ou seja, isso é um argumento falso para dizer que para ser válido tem que ser repetido. E por que isso aqui não é repetido e é válido? Quer ver mais? Aí mesmo, capítulo 18. Olha o verso 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Olha para cá. Você que é casado, também sou. Havia uma instrução de que as mulheres deveriam ser respeitadas pelos seus maridos e
e não ter relação sexual quando elas estivessem menstruadas. Isso tem no Novo Testamento? Não. E por não ter, não é válido? Claro que é válido. O princípio permanece. Mas isso aqui é ignorado lá fora. Isso aqui não é apresentado lá fora. Um argumento falso de que isso é válido se for repetido. Mas isso aqui não é repetido no Novo Testamento. E todos eles praticam. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Quer saber mais? Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 18, verso 23. Não, nem te deitarás com o animal, para se contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão. Sabe o que é isso? Bestialidade. Ter relações com animais. Isso tem no Novo Testamento? E por não ter, pode? Quer mais uma? Deuteronômio, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Versos 10 até o 12. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 até o 12. Diz assim, ó: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançou diante de ti. Pergunta: isso aqui tem no Novo Testamento? Não. E por não ter, pode praticar isso aqui? Não. Ou seja, pelo fato de não ter o nome, o texto, lembra-te do dia de sábado para santificar, por não ter desse jeito aí, quer dizer que não se deve guardar? Isso é ignorância, irmãos. Mas eu não vou sair daqui nessa manhã, depois de ficarmos até agora aqui, sem mostrar alguns textos do Novo Testamento. E vamos para lá agora. Lucas capítulo 23. Vamos para lá agora. Lucas 23. Lucas capítulo 23. A partir do verso 54. Era o dia de preparação. Começava que dia? Sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Então se retiraram para preparar 11 bálsamos, e no sábado descansaram segundo o quê? Agora, meu irmão, no sábado descansaram segundo o mandamento. Onde é que está esse mandamento? A minha Bíblia, nessa que eu estou usando, tem a letra F. Ela está mandando ir lá para o rodapé. E quando eu vou para a nota do rodapé, o F aponta para Êxodo 20. Amém. Esse mandamento aqui é o sábado, queridos irmãos. Não precisa estar repetindo as coisas. Na Bíblia é muito clara. Você vê na Bíblia, no Novo Testamento, pessoas observando o sábado. Não precisa ter o nome lá escrito: lembra-te do dia de sábado para santificar. Não precisa. O texto é muito claro. Agora quer que eu diga uma coisa engraçada? É que essas mesmas pessoas que querem um mandamento explícito assim, lembra-te do dia de sábado para santificar, essas mesmas pessoas não encontram no Novo Testamento um mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso não está no Novo Testamento. No Novo Testamento não aparece: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não as adorarás, nem prestarás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Ele está falando. Isso não tem no Novo Testamento. E por não ter, não é para guardar? Sabe qual é o problema? Vamos ser sinceros e abertos e honestos. Vamos deixar a falsidade de lado.
O domingo é mais cômodo. O sábado requer compromisso. O domingo é caminho estreito, largo. O sábado é estreito. Eu não era adventista. Eu pertencia a uma outra denominação. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que o sábado era o dia do Senhor. E eu fui falar com o meu líder lá, com os líderes. Sabe o que eles diziam? Realmente, o sábado está lá nos 10 mandamentos, mas a gente guarda o domingo por tradição. Ele não mentiu. Ele falou a verdade para ele. Mas eu quero o texto bíblico. Não tem. Aí o que eu fiz? Você fica com a sua tradição, sem problema nenhum para você, mas eu vou seguir o que a Bíblia me orienta. Amém. Lembra que Jesus disse? Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês guardam tradições dos homens e negligenciam o mandamento de Deus. Irmãos, isso aqui eu tenho que parar. Quem sabe na próxima eu faço a segunda parte. Mas olha para ali, ó. Sabe quem é essa irmã? Essa irmãzinha tem um banco aqui na feira. É lá da Rua do Catu. Gente finíssima. Eu cheguei lá, estava passeando na feira lá, fazendo compras, aí o senhor é o pastor do 21, é? Sou eu, irmã. Mas pastor, eu também sou adventista. Dei um abraço nela, muito simpática. Eu disse, irmã, a senhora me deixa tirar uma foto com a senhora aqui? Pois não, pastor. Vá lá agora. O banco está fechado. Essa aqui quer levar o mandamento a sério. Amém. Você sabe o que é isso aqui? O que leva uma empresa a fechar no dia do sábado? Convicção plena de que esse dia é o dia do Senhor. Amém. A certeza de que se não trabalha, Deus vai manter. Amém. Essa foto eu tirei no pôr do sol, um pouco antes do pôr do sol. Eles estavam fechando a loja. Eu tirei de surpresa. Pastor? Conhece isso aqui? Ô pastor, se o senhor me permita, tem um irmão nosso do Curi, ele trabalha com placa solar, ali subindo o bairro assim, Terezinha. E todo dia sábado ele fecha o estabelecimento dele, né? Todas as sextas. Lá na porta ele botou o nome. Lembra todo dia de sábado para o Amém. Amém. Você sabe de quem é isso aqui, irmãos? A oficina do nosso irmão. Nem ele sabe que eu tirei essa foto. Nem ele sabe. O que faz o homem fechar o comércio no dia de sábado? Convicção na palavra de que esse dia é dia do Senhor. Amém. Conhece aqui? O dono é adventista. Hoje de manhã eu passei ali e disse para minha esposa, eu estou dirigindo, olha aí, está fechado. Ela olhou assim, está fechado. O que leva um empresário fechar tudo e mandar o povo para casa? Convicção de que o mandamento é sagrado e Deus vai manter quem é fiel. Eu poderia, irmãos, colocar outras fotos aqui, viu? Aqui em Alagoinhas, louvado seja Deus, tem muita gente aqui que guarda o sábado. E quando Jesus voltar, muita gente vai daqui para o céu. Eu espero que você e eu sejamos ali também. Olha o que Jesus disse: se você me ama, guarda meus mandamentos. Deixa eu terminar meu sermão, irmãos. Tem muita coisa para falar, mas tá bom. Segunda parte a gente faz outro dia. Deixa eu dizer algo para você. Nós adventistas guardamos o sábado não é para ser salvo. Nós guardamos porque estamos salvos em Cristo. Nós não matamos não é para não se salvar. Nós não matamos porque estamos salvos em Cristo. Nós não adoramos imagem não é para nos salvar. Nós não adoramos imagens por amor a Cristo. É o amor que leva à obediência. É o amor que leva à obediência. Os adventistas, todos eles, os que conhecem realmente a doutrina, nunca pensou e nunca ensinou a guarda através da lei.
A obediência, irmãos, é o resultado, é a consequência de uma relação que eu tive com meu Deus. Quem ama, obedece. Eu acho que esse foi o sermão mais longo do ano aqui. Todo mundo hoje vai almoçar tarde por minha causa. Mas eu queria pregar isso aqui para vocês. Queridos irmãos, tem aqui alguém em nosso meio que percebe que precisa fazer uma reforma na guarda do sábado. Tem aqui alguém que não sabia disso. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Tem alguém aqui que está afastado da igreja. Nessa manhã Deus está te chamando, meu irmão. O sábado é um dia de alegria. É um dia de bênção. E eu vou dizer para vocês algo interessante que não está escrito na palavra, mas eu não creio. É possível que aconteça. Você já pensou que alegria seria se Jesus voltar no sábado? Que bênção será? Se ele chegar aqui, dia de hoje, é sábado. No Japão é a parte escura, né, do sábado. Mas imagine, irmãos, queridos irmãos, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de quê? De pedra. Por que Deus não escreveu em tábua? Na época não podia tirar um pedaço de madeira e escrever ali? Sabe por que ele escreveu em pedra? Porque aqui tem um significado profundo. Na Bíblia, pedra representa eternidade. Os mandamentos são eternos, irmãos. São eternos. Esta igreja tem um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Você quer nessa manhã comigo renovar a sua obediência ao Senhor e mostrar isso, continuando a observar o mandamento do Senhor? Amém. É esse o seu desejo? Amém. Se esse for, o que você ficar sem pé orar com você? Podemos orar? Senhor Deus, nosso Pai, fazia tempo, Senhor, que eu não pregava tanto tempo. Obrigado, Senhor, pela paciência dos irmãos. Que o Senhor os abençoe. Mas o Senhor me conhece porque o Senhor me criou e está me mantendo até agora. Quando nós resolvemos aguardar o sábado, nós cremos que o Senhor tem poder de nos manter trabalhando durante os 6 dias da semana. Nos ajude, Senhor, a aceitar essa verdade tão sublime, tão clara na Tua palavra. É bem verdade que tem pessoas hoje aí fora, meu Deus, que são filhos Teus também, mas estão ali porque não conhecem a verdade do sábado. E muitos guardam o domingo achando que é o dia do Senhor. Mas assim como o Senhor me ensinou isso em Tua palavra, que esses irmãos que estão ali um dia também compreendam essa verdade. E nós sabemos que ali tem muitas pessoas sinceras e que amam o Senhor. E no momento certo nós cremos que elas vão descobrir essas verdades. Oh meu Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a clamarmos todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Porque para nós obedecermos o sábado, nós precisamos do poder do alto. Precisamos da unção do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. A nossa obediência não é perfeita, mas nós entregamos o nosso melhor para o Senhor. Que o Senhor abençoe cada família que está aqui, cada lar aqui representado. Nos ajude para que nos momentos finais da história dessa terra, quando tivermos que decidir entre o mandamento do Senhor e o mandamento dos homens, que nos levantemos e nos posicionemos do Teu lado, Senhor, para que possamos assim glorificar o Teu nome e testemunhar para todas as pessoas que o Senhor no passado manteve o Teu povo fiel. Ninguém morreu de fome. E nesses últimos dias o Senhor também promete estar conosco e vai ser fiel e vai nos dar o que a gente precisa, Senhor. Mas, meu Deus, nos ajude a Te amar acima de todas as coisas. Nos leve para casa, que o Senhor dê um almoço feliz para todo mundo aqui e que tenhamos o restante de sábado feliz. É a minha oração em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz. Obrigado pela paciência de vocês, tá bom? Eu não vou ficar à porta para não interferir. Então vocês podem sair normalmente. Que Deus abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus.
Um abraço a todos vocês.